Vamos dar início, então, a mais uma atividade dentro do programa acadêmico da residência do Centro de Estudos de Direito Municipal e uma atividade aberta ao público também do CEDIM, em parceria com a Escola do Legislativo Municipal Julieta Battistioli, da Câmara Municipal de Porto Alegre, onde a gente dá também início a uma parceria que futuramente se consolidará na forma de um termo de cooperação realizado entre o Executivo, a Procuradoria-Geral do Município, e o Legislativo, a Escola do Legislativo Municipal Julieta Battistioli. Falará para a gente aqui hoje o Rodrigo Almeida Soares, que é o diretor da escola do Legislativo Municipal, é também advogado, atuou no planejamento de compras e licitações da Câmara Municipal por mais de 10 anos, é pós-graduado em Direito do Estado pela FMP, né, a Fundação do Ministério Público, e falará para a gente sobre da fase interna e execução, como o planejamento auxilia a fiscalização dos contratos. O Rodrigo é, por assim dizer, se eu posso falar, além de um colega muito prestativo e gentil, ele é um expert na matéria dos contratos. Então, espero que todos aproveitem aí a fala dele, porque ele realmente sabe muito dessa matéria. Então, o Rodrigo está apresentando. Escutam? Vocês Está contigo a palavra. Ele der perguntas, podem colocar no chat para os questionamentos que tiverem. Tá? Então, primeiramente, boa tarde a todos. Espero que estejam me ouvindo, porque deu uma interferência aqui no meu sinal. Tá? Agradecer essa apresentação da Simone. Quisera eu ser esse expert que ela trata, tá? Tenho sim uma experiência na área de licitações e contratos aqui, não só da Câmara Municipal de Porto Alegre, mas também antes da Câmara. Eu trabalhei na, então, estatal, Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, onde eu também fazia gestão de contratos lá, né? Então, dessa experiência, nós começamos a fazer algumas oficinas aqui na Câmara. Inclusive, teve uma oficina uma vez que a gente fez em parceria com a Escola de Gestão Pública do município, que daí veio um pessoal do DEMAI, veio algumas pessoas da prefeitura também, que era mais direcionada para planilhas de custo, né? Então, dali se iniciou esse trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje. Eu espero realmente que vocês aproveitem para o dia a dia, porque o planejamento, ele não só é necessário por melhorar, digamos assim, as contratações, mas também por ser uma imposição legal, né, gente? Então, assim como a Simone já me apresentou, eu trago aqui um breve currículo, né? Um detalhe ali que também é importante é que eu tenho ali 3, 4 anos de grupo de pesquisa nessa área de administração e gestão pública, que eu fazia ali com o pessoal da URGS, né, que era um grupo de pesquisa da Escola de Administração Pública, bem específica, e daí nessa época que eu comecei a estudar um pouco mais sobre planejamento, transparência, gestão pública, né, e daí eu comecei a fazer algumas publicações e tudo mais, e trazer isso também para dentro do nosso dia a dia, porque uma das grandes questões que tem envolvendo a literatura dessa nossa área é que ou a pessoa é pesquisadora ou ela trabalha no setor público. É muito difícil ter essa intersecção, né? É uma reclamação de vários autores, pelo menos era até certo tempo atrás, né? Então, daí eu justamente tentei fazer essa ligação entre a teoria e a prática para a gente ver do que a gente tem como auxiliar. Mas então, partindo para a nossa temática, né? Então, quando a gente fala em planejamento, nós temos várias ferramentas, né, que a gente pode fazer para esse planejamento. Então, aqui, já vou apresentar a vocês o que é o 5W ou 5W2H. Provavelmente muitos de vocês já conhecem. Mas, como eu disse, essa palestra que se baseia numa oficina, né, ela é voltada para todos os públicos. Então, talvez vai ter coisas aqui que muitos vão achar que é muito básico e para outros não. Para outros vai ser extremamente relevante, tá? Então,
5W2H nada mais é do que uma metodologia que a gente vai fazer algumas perguntas. O W é por causa das terminologias em inglês, né? Que é o what, why, where, when, who. Ou seja, o que será feito, por que será feito, onde será feito, quando será feito e por quem será feito. E o how é como e o how much é quanto que vai custar. Então, essa série de perguntas ajudam a gente a trabalhar várias questões da vida, seja um objeto específico ou seja o que a gente vai tratar agora, que é o planejamento em si. Então, quando eu falo de planejamento, o que é o planejamento, né? Então, planejar nada mais é, tá, do que a gente tomar decisões de forma sistemática. E são decisões que envolvem riscos futuros. Então, a gente organiza essas informações que nós temos a fim de conseguir tomar essa decisão. Então, é isso que é um planejamento, tornando-se muito simplória a definição, mas com base aqui no que diz o Drucker, né, lá no livro do Rezende, que daí, inclusive, no final, vou disponibilizar para vocês a apresentação. Se vocês quiserem buscar, vão estar aqui as informações, tá? Então não precisam se apegar a elas agora, porque depois vocês vão ter acesso também. Inclusive, essa obra aqui é de bem fácil acesso, jogando ali na internet a gente já consegue. É um livro bem interessante, tá? Mas então, resumindo, é a criação da capacidade de fazer escolhas que envolvam risco através do quê? Organização de atividades com ferramentas, com o intuito de direcionar o esforço para um futuro e medir o resultado. Então, a partir do momento que eu digo para vocês que é criar a capacidade de fazer escolhas, ou seja, ele é o momento que antecede a escolha, mas ele vai até a medição dos resultados. Então, o planejamento, ele se torna um ciclo, tá? Então, a partir do momento que eu planejo, depois eu vou fazer. Depois que eu fiz, eu vou analisar os resultados e então agir, que é o quê? Que é, através dos dados que eu coletei, estabelecer novas metas ou, inclusive, fazer ajustes naquele planejamento. Então, se a minha ideia é melhorar a educação, perfeito? Agora, o governo do estado, por exemplo, criou aí algumas metas e mecanismos através de gratificação financeira a partir do momento que as escolas e os alunos atingirem certos níveis. Então, o planejamento deles levou em consideração ali a realidade que eles estavam se defrontando. Eles entenderam que, a partir do momento que eu bonificar essas pessoas por um resultado melhor nos exames nacionais, eles vão, então, entregar melhor. Então, agora nós estamos já no do. Então, a partir do momento que nós tivermos análise desses resultados, o governo do estado vai poder ou não essa política da forma que é. Ou fazer ajustes. Daqui a pouco vai verificar o quê? A minha bonificação foi perfeita, melhorou os índices. Ok, mas quem sabe eu vou dar uma bonificação maior ainda. Perfeito, vamos ver se vai melhorar mais ainda o desempenho. Ou, olha, mesmo com bonificação do tamanho que eu considero interessante, não atingiram ainda os índices. Bom, quem sabe vamos ter que estabelecer outros mecanismos para chegar naquele fim pretendido. Então, por que será feito? A gente vem assim na questão. Nós temos tanto uma questão filosófica ali de por que planejar, quanto uma questão mais normativa, mais legal. Então, a gente vai primeiro para a Lei 14.133. Que o que ela vai dizer? No artigo 5º, nós temos os princípios. E um dos princípios que vocês vão se defrontar é o princípio do planejamento. Ou seja, um dos princípios que vão nortear toda a interpretação e aplicação da nova norma de leis de licitações e contratos é o planejamento. Então, vocês vão ver esse termo, planejamento, em vários momentos. E não só na Lei 14.133, como em várias decisões de tribunais superiores, várias instruções normativas. Por quê? Porque ao longo do tempo a gente mudou de uma visão mais formal, uma visão mais voltada ao objeto em si, ou seja, como planejar para alcançar aquela finalidade. Para quê? Para tornar as contratações mais eficientes, porque a gente sabe que o erário ele tem limites. A gente tem um dinheiro que ele é finito, mas as necessidades muitas vezes são quase infinitas. Então a gente tem que aprender a trabalhar melhor esse dinheiro, trabalhar melhor esse orçamento para a gente conseguir, com o planejamento, acabar gerando mais com menos. Então, dentro do processo licitatório, né, um dos objetivos está ali, ó, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico das leis orçamentárias e promover a eficiência, efetividade e eficácia. Ou seja, a contratação precede o planejamento. Então, sempre que eu estiver contratando alguma coisa, eu devo já ter planejado aquela contratação.
inclusive porque senão eu posso padecer de algum apontamento do Tribunal de Contas, ou mesmo até alguma ação por improbidade, alguma ação de segurança que eu vou sofrer na minha atitude. Então, nesse sentido, o Tribunal de Contas também vai dizer para nós que a gente precisa planejar. Eu trago aqui uma inspeção especial, que daí esse precedente aqui do nosso Tribunal de Contas, né? Que daí a análise deles foi o quê? Que havia deficiências no planejamento e na gestão. Então, aqui eles trazem que em contexto de planejamento deficiente, né? Daí resultando as deficiências no planejamento e na gestão em projeto básico deficiente por investigação geotécnica insuficiente, que culminou no aditamento do contrato em percentual que excede os limites. Ou seja, já vão até conseguir linkar o que eu trago no início, que é o quê? O que o planejamento vai influenciar lá na fiscalização e na execução contratual. Esse planejamento deficitário gerou a necessidade de aditamento. Por quê? Porque não foram feitos todos os estudos necessários para aquela obra. A partir do momento que eu tivesse feito um planejamento adequado com os estudos complementares, eu não necessitaria daquele aditamento, ainda mais ele excedendo o limite legal. Isso aqui gerou um apontamento e gerou uma multa para os responsáveis ali, no caso, para o gestor. Outros motivos que nós temos para planejar é definir o que precisa ser feito e prever as adversidades. A partir do momento que eu planejo, eu tenho como analisar o quê? Se eu vou contratar a alocação de um veículo, quais são os possíveis problemas que vão acontecer na execução desse contrato? Bom, o veículo pode estragar e aquela pessoa que está me fazendo a locação tem que ter um tempo hábil para consertar. Bom, ele pode ficar sem gasolina, tem uma pane seca porque eu estou rodando há muito tempo com ele ao mesmo tempo. O que eu faria para evitar isso? O motorista pode ficar doente. Então, quando eu faço planejamento, eu antevejo essas situações e já coloco ali alguns remédios para o caso deles acontecerem. Gestão do tempo. O planejamento permite que a gente distribua as tarefas de forma eficiente. O que é isso, então? Eu vou ter, durante o planejamento, muitas tarefas e muitas fases, porque o planejamento ele não é um ato isolado, ele é um conjunto de atos que vão servir para a minha decisão. Então, eu consigo distribuir essas tarefas de forma eficiente entre a minha equipe ou entre algumas áreas, quando a gente compartilha essa gestão com outras áreas, né? Aumentar a produtividade, nos permite realizar mais em menos tempo. Não, eu não defendo a bandeira aqui de que a gente tem que exaurir ali 8, 10 horas trabalhando a fio sem parar. Não, não é isso. Mas é que a gente já sabe que a gente tem uma estrutura que ela é escassa. Muitas áreas, muitas secretarias têm servidores a menos do que a gente gostaria. Então, a gente sabe que vai ser difícil que o nosso gestor consiga contratar novos servidores. A gente tem então lidar com essa realidade para tentar tornar a nossa vida um pouco mais fácil, que vai ser como? Realizando mais em menos tempo. E o planejamento nos permite isso com uma gestão de energia menor do que a gente tentar fazer a execução de uma atividade de 2 pessoas por uma. Redução do estresse. Por quê? Porque a gente passa a saber o que fazer e quando fazer. A gente evita um retrabalho, porque a partir do momento que eu tenho ali fases e quadros de check, digamos assim, quadros de dar um ok, fiz tal coisa, passei para fulano, fulano agora vai se encarregar por tal parte, finalizou a parte dele, ele vai então passar para o Beltrano. Então, eu evito o retrabalho de eu ficar refazendo ali aquela tarefa, revisando, e deixo para quê? O planejamento fluir e ao final eu faço uma revisão geral. Desculpa, só um momento, tem alguém com o microfone aberto aí, vazando um barulho de ambiente, de sala, abre porta, fecha porta, não consigo visualizar quem é. Se, por favor, puder mutar, todos mutarem os microfones. Desculpa aí, Rodrigo, pode prosseguir. Deixa eu mutar o meu aqui só um segundo também. Caso fosse eu, também já avisei o pessoal aqui. Então, planejamento também permite o quê? A gente saber onde é que a gente quer chegar e medir os resultados. Quando a gente vai ver Alice no País das Maravilhas, né, tem um momento ali que ela justamente fala, se não me engano, o Chapeleiro Maluco pergunta para ela onde é que ela quer chegar, ela diz que não sabe. E ele diz, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E é mais ou menos isso. Por quê?
O planejamento, ele nos mostra qual é o caminho que a gente vai traçar até chegar naquele fim. Então, para adquirir um veículo, eu preciso fazer todo o caminho de quê? De pesquisa. Quando você vai comprar para você um carro, você não vai em qualquer concessionária que você passa. Ah, não, mas é que a Ford é a mais próxima da minha casa. Vou parar na Ford e vou comprar um carro zero. Não, não é assim que funciona. Você vai lá e vai ver qual é o tipo de carro que você quer. Ah, eu quero um sedã. Tá, mas por que que você quer um sedã? Ah, eu quero porque a minha família é grande, eu tenho que transportar coisas, eu gosto de levar o carrinho do meu bebê. Perfeito? Então, isso é o planejamento dessa contratação. São os motivos que me levam a comprar aquele carro. Porque se for ver que assim, eu preciso de um veículo para transporte, eu tenho uma infinidade de possibilidades, né? Que não precisa ser necessariamente um sedã. Pode ser um sedã, um hatch, um SUV, pode ser uma caminhonete, uma picape. E daí, todos os outros fatores que eu vou ter pesquisado ao longo desse processo que vão me indicar qual seria a melhor escolha para o meu caso. Quando então eu vou poder ver quais são as opções que o mercado me oferta e verificar se eu quero mais barato, se eu quero mais caro, ou se algum deles tem alguma questão que seja diferencial em relação aos demais, né? Então, onde será feito? O onde, ele depende muito do quê? Da como é que é a estrutura da sua organização. Há locais em que o planejamento é feito em uma unidade apenas, que daí as demandas vão para aquela unidade, aquela unidade faz o estudo técnico preliminar, faz o termo de referência e encaminha para a área de contratações. Há outros locais em que o responsável pelo pedido também faz o estudo técnico preliminar e o termo de referência. Rodrigo, o que é melhor? Bom, o que é melhor é aquilo que está mais adequado para a sua instituição. Por quê? Porque não tem como trabalhar de forma igualitária entre uma prefeitura de uma cidade de 2.000 habitantes, que vai ter ali 5 servidores, com uma prefeitura de São Paulo. A gente por mais que também nós vamos ter demandas proporcionais, né, àquela quantidade de pessoas, né, eu não vou ter a mesma estrutura permitindo para aquela prefeitura pequena dividir tarefas. Efetivamente vai acabar sendo necessário que uma pessoa vá fazer parte mais de uma das fases do planejamento e da contratação. Então, quando será feito o planejamento? Daí aqui. A lei de licitações atrasa o que é a fase preparatória é caracterizada pelo planejamento, tá? Só que, como a gente vai ver aqui, o planejamento ele é um processo de estabelecimento de um estado futuro, né, com os meios efetivos para torná-lo realidade, que antecede a decisão e a ação. Mas, como eu tinha trazido para vocês no começo, né, a gente tem aqui planejar, fazer, checar e medir. Ou seja, esse planejamento ele não é só anterior à fase do processo licitatório. Ele continua ao longo do contrato para quê? Para que eu verifique se eu vou repetir aquela contratação ou não. Quando eu estou ali medindo resultados, estou trazendo para o gestor ali, o gestor, na verdade, está analisando aqueles resultados que ele já estabeleceu previamente, né? Ele continua o planejamento, porque o planejamento ele é contínuo, né? Então, não obstante ele começar na fase preparatória do processo licitatório, né? Ele vai até a implementação daquelas medidas. Então, como ele será feito? A gente tem várias ferramentas, né, que vão servir para o planejamento. Então, algumas delas eu elenquei aqui. Plano de compras anual, que é onde vão estar ali todas as compras que eu intento fazer naquele ano. Alguns órgãos já especificam qual é a compra, outros só botam uma ideia. A exemplo, material de escritório, tanto, e questões culturais, tanto, não vai fazer especificação, porque para depois aí conseguir direcionar. Já em alguns outros já bota ali, caneta, preciso de tantas, borracha, tantas. Então vai de acordo ali de novo com a realidade. O estudo técnico preliminar, como a própria terminologia dele fala, ele é um estudo que antecede o termo de referência e o projeto básico. Eles não se confundem, por mais que muitos termos sejam semelhantes, tá? Mas o estudo, ele serve para quê?
para eu justamente comparar o que eu tenho no mercado disponível para, então, depois fazer um termo de referência com a melhor alternativa. A exemplo, vamos lá, transporte de parlamentares. Transporte parlamentar, eu tenho várias possibilidades. Por exemplo, carro locado com motorista próprio, carro próprio com motorista próprio, carro locado com motorista particular, app de táxi, app de Uber e afins. Então, eu não tenho só uma possibilidade, eu tenho várias. E o meu estudo técnico preliminar que vai me dizer, ó, a melhor opção que nós temos é aquela ali. Então, depois que eu já tenho uma comparação entre as possibilidades ali dessa contratação, que eu vou fazer esse termo de referência ou o meu projeto básico, especificando então como que vai ser ou a aquisição de carros, ou a alocação de carros, ou a contratação, daqui a pouco, de um app. Entende? Então, o estudo vai me trazer todas as possibilidades e comparar elas. Já o projeto básico de referência, ele vai especificar aquela que se mostrou mais adequada. Daí, outras ferramentas que nós temos ali é o catálogo de padronização e algumas ferramentas de software ali, Trello, Monday, Notion, dentre infinitas que existem no mercado. Essas ferramentas, elas servem inclusive ali para o processo de planejamento, porque quando a gente vai falar entre várias áreas, né, a gente vai ter muitas atividades. Quando eu vou planejar cursos aqui na escola, por exemplo, eu começo com o quê? Qual é a definição do meu público? Definido o público, eu tenho que verificar, então, palestrantes, eu tenho que verificar data, eu tenho que fazer a publicização, eu tenho que produzir o material. Então, são várias questões que envolvem o planejamento que não são feitas pela mesma pessoa. Então, aqui, a gente estava usando o Notion, por exemplo, justamente para quê? Porque a gente ia vendo ali qual era a fase que andava o processo de acordo com a atividade que estava sendo executada. Então, eu sei que dentro do planejamento de um evento que eu tenho XYZ, eu já estou em 75% dele pronto. Por quê? Porque eu já tenho meu público-alvo definido, eu já tenho data, eu já tenho professor, eu já estou iniciando a publicização dele. Então, só falta o quê? Falta a execução e a confirmação das inscrições, por exemplo. Então, são ferramentas que a gente utiliza para planejar essas questões, que podem ser usadas tanto para uma obra complexa quanto para uma contratação simplória. Então, questões importantes, tá? Quando a gente fala de análise de mercado, a gente não está falando de uma análise de um item específico. Como assim? Quando eu estou falando ali, por exemplo, assim, qual é a melhor geladeira que eu tenho para comprar? Bom, é que antes disso, eu tenho que analisar se o que eu quero é uma geladeira. Porque eu posso não querer uma geladeira. Eu posso achar que o melhor para mim é uma geladeira, mas na prática não ser. Ser uma outra aquisição. Por exemplo, daqui a pouco vai ser um frigobar, porque o espaço que eu tenho para destinar para aquele item não é compatível com uma geladeira. Então, eu estou pesquisando geladeira, chega no final, daí não é. Só um segundo, por favor. Então, continuando. Então, nem sempre aquela solução que eu acredito que seja a melhor vai ser a melhor após o meu estudo técnico preliminar. Porque o estudo serve, inclusive, para mostrar que eu posso estar errado. Que aquela solução que eu pensei que era mais adequada não se mostra como a mais adequada, por algum motivo específico que eu só vou encontrar quando eu fizer esse estudo. Prazos contratuais. A nova lei, ela nos permite já contratações que são de 5 anos, desde o início. Só que quando que eu vou optar por esses 5 anos? A minha recomendação são aqueles contratos que você já sabe que não dão problema, digamos assim, que a tua análise prévia já, tua prática demonstra que aquele contrato me permite já ser contratado há 5 anos e vai me gerar um efetivo benefício. Por quê? Porque não é simplesmente eu chegar lá no meu estudo preliminar ou no termo de referência e dizer prazo contratual, 5 anos. Tá, mas por quê? Justifique. Porque assim, a exemplo,
Quando eu tenho uma contratação que envolve implementação, essa implementação, ela tem um custo. E esse custo, por mais que eu vou pagar ele no início, né? Essa é a tendência, normalmente, é eu separar a implementação da prestação mensal, a empresa acaba diluindo, porque é um investimento que ela faz. Então, ela vai dispor ali, sei lá, de 500 mil, ela tinha expectativa de retorno de X mil por mês durante um tempo. Então, esse contrato, a partir do momento que eu for para o mercado, pode mostrar o quê? Que um contrato de 5 anos tende a ser mais interessante, porque vai reduzir o valor dessa contratação. Vai tornar essa contratação mais barata para a administração. Então, quem sabe, casualmente, vai valer o risco de eu manter. Lembrando que eu sempre posso também rescindir os contratos de 5 anos ou mais, né? Ali quando ele faz aniversário, bastando que a informação prévia ao contratado. Prova de conceito, amostra capacidade técnica. Então, isso daqui, o que acontece? A gente tem que lembrar que a nova lei de licitações, ela sempre está buscando lá o objeto final. Ela não está mais preocupada tanto com a forma. Então, quando eu estou falando de prova de conceito, amostra, atestado, eu tenho que lembrar que eles podem ser pedidos, só que a gente tem que analisar se realmente eles são necessários. A exemplo, esses tempos eu me deparei com um processo com uma obra de R$ 1 milhão, enquanto o atestado de capacidade técnica pedia para comprovar que a empresa já tinha executado cercamento com moeirão. Cara, se uma empresa já executou um prédio, é evidente que não é um cercamento que vai ser o diferencial. Só que para tu conseguir um atestado que tem um cercamento com moeirão e tal, é muito difícil. Por quê? Porque, como eu disse, nem sempre é fácil para a gente ter acesso ao órgão. Uma coisa é a Prefeitura de Porto Alegre, outra coisa é a Prefeitura lá de uma cidade da Suíça, em que demora 2 meses para responder uma mensagem. Então, acaba que eu afasto concorrentes que seriam mais interessantes para a administração. Por quê? Por uma exigência que acaba sendo exacerbada. Então, esse é o motivo pelo qual sempre é interessante averiguar, quando a gente pede prova de conceito, amostra, capacidade técnica, que isso implica em custo, tá? Ou implica em restrição de mercado. Então, eu vou ter que analisar essa restrição, ela é devida ou é indevida, é válida ou inválida. Quando eu quero construir um prédio, a partir de quantos andares faz diferença essa construção? Porque, não, mas como eu quero um prédio de 30 andares, eu vou pedir um atestado de 15. Mas por quê? A técnica é diferente? Não é? Porque eu posso, inclusive, pedir um de 20 andares, desde que a técnica de 20 para 30 seja igual. E a partir de 20 para baixo não seja a mesma. Então, esse tipo de análise tem que ser feita e é feita na fase de planejamento. Para quê? Para a gente não chegar ali e colocar exigências que são além daquilo que a gente precisa e que às vezes, inclusive, nem vão necessariamente levar à contratação da empresa melhor capacitada, mas sim aquela que consegue comprovar o que a gente precisa. E quanto vai custar? Bom, é aquilo. O planejamento, ele custa horas, tá? Mas ele tem retorno na fase da contratação. A gente não tem um comparativo perfeito entre processos com planejamento e processos sem planejamento. Mas o que você pode, inclusive, averiguar? Lá na fase de precificação, você pode ver que tu vai ter orçamento ali para o mesmo serviço, que vai variar de 50 a 100 mil. Então, se eu não fiz um planejamento devido, eu poderia ter contratado pelos 100 mil. Então, eu posso já estabelecer que é uma possível economia de 50 mil entre um não planejamento. Se eu jogar de forma aleatória, então assim, eu posso pegar todas as minhas contratações e ficar aleatório, fazer de forma aleatória, entre menor e maior orçamento, e eu vou saber quanto é que custou esse meu planejamento a médio e longo prazo. Mas o principal é o quê? É que o planejamento ele gera frutos ao longo do tempo. Por quê? Porque não é só questão de dinheiro. Ele é uma questão também do retorno que eu consigo dar para a sociedade ou o retorno que aquele objeto traz para a minha instituição quando bem planejado. Que daí ele vai fazer, sim, jus à contratação que eu estou pretendendo fazer.
Vamos falar então agora de fiscalização de contratos. Assim como no planejamento, tá? A gente vai usar mesmo aqui 5W2H para a gente falar um pouquinho de fiscalização de contratos. Então, primeiramente, o que é uma fiscalização de contratos, né? Então, primeiro eu trago ali a lei que rege a prefeitura e o decreto do governo federal, né? Então, na legislação da prefeitura, a gente vai trazer aqui a gestão e a fiscalização, né? Como monitoramento dos indicadores dos contratos e gerenciamento das atividades relacionadas à execução. Fiscalização técnica, administrativa. Então, basicamente é o quê? É gerir aquela contratação e acompanhá-la, seja de forma administrativa ou seja durante a execução. Quando eu estou falando de fiscalização técnica ou executiva, né, a depender de qual é o tipo de instituição que a gente está trabalhando, a terminologia é o de menos, para mim, pelo menos, né? Então, eu estou falando da entrega em si. Ou seja, eu estou falando ali, se é uma terceirização de serviço de limpeza, eu estou falando da fiscalização para saber se a limpeza está sendo realizada de forma efetiva. Quando eu vou falar de fiscalização administrativa, é o quê? É o back-office, é aquela pessoa que está cuidando dos documentos da empresa. Ele está avaliando se o FGTS está sendo entregue, o INSS está sendo entregue, se as pessoas estão recebendo em dia, se as folhas pontos estão sendo apresentadas. Então, é aquele pessoal que faz essa análise mais documental. E já o gestor é aquele responsável por coordenar essas atividades e também fazer ali as questões mais decisórias desse contrato, né? Ele que vai reequilibrar, ele que vai permitir uma alteração, uma prorrogação. Não é o fiscal. O fiscal, ele pode, inclusive, dar ali um parecer, pode, sim, fazer um documento instrutório sugerindo a renovação, mas quem vai renovar é o gestor, não é o fiscal. Então, por que fiscalizar contratos? Normalmente, primeiramente, porque a lei nos manda, né? Então, aqui, a gente tem a prerrogativa de fiscalizar a execução dos contratos e aplicar sanções. Eu só aplico sanção se eu fiscalizar. Não estou defendendo que nós devemos ficar aplicando sanções. Não, não é isso. Mas é que, se eu não acompanho o contrato, eu não tenho como exigir da empresa o cumprimento. E caso ela não esteja cumprindo, eu devo sim aplicar sanção. Inclusive porque senão eu vou incorrer em culpa por omissão. Porque é minha função como fiscal de contrato fazer esse acompanhamento e encaminhar as alterações possíveis que aconteçam nele. Alteração no sentido de fatos que ocorram ao longo desse contrato, né? Então, ademais, a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais. Ou seja, a lei determina, não é poderá, é deverá. Quando a lei fala dever, é uma obrigatoriedade. Eu não tenho opção de não estipular ali um fiscal para cada contrato. Eu sou obrigado a rolar um fiscal para cada contrato. Da mesma forma, ali, quando a gente tem motivos para a extinção desse contrato, né, a gente tem ali o desatendimento das determinações da autoridade que fiscaliza. Ou seja, eu estou ali fiscalizando, eu verifiquei que o serviço não está contento uma, duas, reiteradas vezes, isso inclusive enseja uma extinção contratual. Mas, se eu não realizar esse acompanhamento, eu não tenho como reportar isso para o meu gestor para fazer essa extinção. E, por fim, aqui também como exemplo, né, o objeto ele é recebido pelo fiscal, seja provisória ou definitivamente, seja por um fiscal ou por uma comissão responsável por esse recebimento, né? No mesmo sentido, agora eu trago uma posição do Tribunal de Contas da União, né? Que isso daqui, qual foi a situação, tá? Foi feita lá uma contratação e o fiscal, ele foi nomeado, só que ele ficou aguardando a nomeação de uma comissão. E nesse ato, ele entendeu que ele não necessitava fiscalizar. Por quê? Porque ele queria que existisse a comissão. Enquanto não existia a comissão, não seria atribuição dele, com base em vozes da sua cabeça. Por quê? Porque a partir do momento que ele está nomeado como fiscal, ele tem esse ônus. É responsabilidade dele. E foi o que entendeu o Tribunal de Contas. Como vocês podem ver, rejeição das razões de justificativa de um dos fiscais do contrato de execução da obra. Então, ele vai lá e diz, ó, não possui documentos pertinentes, imprescindíveis para dar início às suas atividades, como estabelece procedimentos internos gerados da Secretaria Municipal. Só que é dever dele buscar informações, é dever do fiscal relatar ao seu superior. E, evidentemente, gente, recebi o ônus da fiscalização,
Mas não receber ferramentas é, sim, uma situação que vai me eximir da culpabilidade. Contudo, é importante que se registre isso. Vocês devem registrar para o seu superior, olha, necessito de uma ferramenta X para poder fiscalizar. Sem isso eu não consigo. Ou, olha, estou tentando fiscalizar aqui o meu contratado, mas ele não está me fornecendo documentação. Intime-se para que forneça. Por quê? Porque isso vai afastar a responsabilidade sobre nós, porque nós sabemos que Tribunal de Contas da União, inclusive o Judiciário, eles sempre vão estar em cima de quem faça atividade de contratação, quanto de gestão e fiscalização de contratos. Como eu falei no início, eu fui pregoeiro aí 12 anos aqui na Câmara de Porto Alegre, então eu sei bem como é que é, todos os anos está respondendo ali, está apresentando patrimônio, está botando justificativa, por que você contratou assim, por que não contratou assim. Então, quanto menos a gente conseguir nos responsabilizar, ou seja, na verdade, quanto mais a gente conseguir se municiar de defesa, melhor. Então, onde será feito e por quem será feito? Daí, a gente vai ali para aquelas questões de fiscal do serviço e fiscal de contrato como um fiscal técnico. Então, normalmente, essas questões de serviço, né, vão ser feitas por uma área e a fiscalização técnica por outra. Como eu disse, o fiscal de serviço, ele vai ser responsável ali pelo quê? Informar irregularidades, emitir o parecer técnico, realizar as medições, que esse aqui é o fiscal da execução. Já o fiscal de contrato aqui, ele vai pegar o quê? Ele vai reunir, analisar a documentação, vai confirmar as despesas, vai encaminhar notificações. Então, são atividades que não necessariamente vão ser da mesma pessoa. Sim, se eu tenho uma unidade, uma instituição muito enxuta, eventualmente podem ser realizadas, já há posicionamento dizendo isso. Contudo, a segregação de funções recomenda que seja realizada por pessoas diferentes. Por quê? Para eu ter o duplo check. Como assim? A partir do momento que passou por um dos fiscais e o outro acompanhando também, ele verifica uma situação que pode importar em sanção ou pode ser alguma irregularidade, eu tenho um novo grau ali para análise daquela documentação, um novo grau para análise da situação, que vai me permitir, então, chegar no contratado e demandar dele informações ou satisfações. Então, o gestor aqui, como eu tinha dito, né, ele vai centralizar as informações, ele vai coordenar o contrato como um todo, ele vai poder fazer ali a prorrogação, vai determinar o reequilíbrio, essas questões que são gestão, ou seja, um poder de mando, um poder de controle sobre aquele contrato. E a nova lei, ela dá também uma ênfase, né, para o papel do assessoramento jurídico e do controle interno, que daí lá no decreto do governo federal, a gente tem até bem específico ali, né, vai falar sobre o gestor do contrato fiscal técnico, eles vão ter o quê? O apoio do assessoramento jurídico e do controle interno, que é mais um motivo pelo qual essas áreas também devem ficar atualizadas, aí, principalmente com a relação ao posicionamento dos tribunais de conta, né, sobre como proceder nas contratações públicas, né, na fiscalização, no planejamento, principalmente no que tange aos itens que devem constar no planejamento, né, para evitar algum apontamento futuro e poder dar esse suporte para as áreas administrativas. Quando será feito? Bom, quando a gente vai falar da fiscalização, também eu não tenho como falar de um só momento. Por quê? Porque a atividade de fiscalização, ela deve ser realizada de forma preventiva, rotineira e sistemática. Ou seja, ele é um conjunto de atividades que ocorrem ao longo da execução do serviço, tá? Que eu vou ficar ali fiscalizando, acompanhando aquele contrato e verificando se tem alguma ocasião, se tem alguma situação que seja algum apontamento. Contudo, são atribuições também conhecer o contrato, emitir a ordem de início. Quando eu estou falando em conhecer o contrato e emitir uma ordem de início, eu estou me reportando a uma fase que antecede a execução contratual. Acredito que vocês vão concordar. Por quê? Porque se eu vou emitir a ordem de início, eu já tenho um contrato, eu já tenho uma contratação. Então, esse ônus acaba sendo anterior, inclusive, ao início do contrato, assim como ele permanece até momentos posteriores. Por quê?
Quando eu vou falar que esse fiscal ele vai emitir um parecer técnico sobre a defesa prévia, a gente tem que lembrar que há algumas sanções que podem ser aplicadas após o término desse contrato, que vão ser decorrentes do quê? Da má execução. Então, mal executado esse contrato, quem vai fazer um parecer vai ser o fiscal, mesmo findo, que vai remeter ali aos órgãos de assessoramento, que vai reportar ao gestor, que vai fazer a decisão ali sobre a situação, ali, daqui a pouco aplicar uma multa, aplicar uma inidoneidade, uma suspensão, a depender do grau, né, de relevância da situação e de culpabilidade do contratado. Então, como será feito? Novamente, nós temos ali muitas possibilidades, né? Só que daí eu fiz aqui um resumo de algumas, que são o quê? Os registros próprios para anotação das ocorrências, que é trazido pela própria lei 14.133, ali, que ele diz que o fiscal vai realizar em registros próprios o controle e a fiscalização do contrato. O diário de obras, que vai fazer o acompanhamento das obras, normalmente, inclusive com fotos, reportando ali, ó, naquele dia choveu, naquele dia faltou luz, no outro dia teve ali um atraso de entrega de material. Por quê? Para quando chegar ao final do contrato, caso esse objeto não tenha sido entregue, o fiscal, através do diário, vai saber exatamente o que aconteceu, inclusive para eventualmente planejar no futuro. Por quê? Porque quando eu estou falando ali de prazo de obra, principalmente, né, a empresa precifica esse atraso. Então, ela sabe que eventualmente vai atrasar X, Y dias. Então, caso eu consiga distribuir esse ônus, né, eu permito, então, a melhor precificação. Inclusive, às vezes, tirando essa precificação do valor inicial, né? Por quê? Porque se a empresa tem a certeza de que vai ter ali um ressarcimento, digamos assim, do prazo de dias chuvosos, ela não precisa já me onerar de início com esse prazo a mais. Ela sabe que ela vai ter esse prazo a mais, que ela não vai precisar descontar daqueles 90 dias, 120 dias, 150 dias, seja o que for. Registros fotográficos, como eu já tinha falado, o próprio contrato, projeto básico e termo de referência são ferramentas. Por quê? Porque neles estão contidas todas as obrigações do meu contratado e da contratante. Então, se eu não estabeleci ali que o contratado deve apresentar preposto em até 4 horas em caso de emergência, eu posso exigir que ele apresente um preposto em até 4 horas e penalizar ele? Não, não posso. Por quê? Porque não está previsto contratualmente, não está previsto no projeto básico no termo de referência. Motivo pelo qual, lá no planejamento, já tenho que antever essas possibilidades. Exemplo, nós temos um painel aqui na Câmara das Votações. A gente acabou de realizar a contratação e ali foram feitas várias escalas, digamos assim, de prioridade. Que é o quê? Caso o painel sofra algum defeito nos dias tal e tal, qual é o prazo de atendimento? O prazo de atendimento é de 1 hora. Caso seja nos outros dias, é de quanto? É de tantas horas. Por quê? Porque quando eu tenho uma sessão plenária, eu preciso que esse atendimento se dê de forma muito mais urgente do que um dia em que eu vou ter daqui a pouco uma apresentação de um partido qualquer, não independentemente de qual a sigla, mas é que a finalidade da Câmara são as sessões, né? Os vereadores conseguirem votar. Então, isso é um caráter de urgência muito grande que vai exigir, sim, uma resposta em tempo mais hábil por parte da empresa, motivo pelo qual a gente estipulou ali vários prazos para não acabar nos onerando de forma desnecessária. Eu poderia estipular, qualquer momento que der um problema no painel, tem que me atender em 1 hora. Bom, isso implica em deixar um funcionário da empresa à disposição, melhor dizendo, durante todo o contrato. Eu tenho que custear isso daí. A empresa não está ali para brincadeira, ela está para fazer lucro. Então, se eu estipular essa obrigação, ela tem que precificar, e se ela não precificar, inclusive, vai ser inexequível o preço dela, porque ela vai estar sendo temerária na precificação. Então, ofícios de comunicações de caráter oficial, por quê? Porque é assim que a gente se comunica muitas vezes com a empresa, principalmente quando a gente se depara com alguma questão ali indevida ou algum descumprimento contratual. A gente verificou ali, os funcionários estão trazendo para nós, ali para o fiscal, que eles não estão recebendo vale alimentação conforme contrato, estão recebendo sempre com atraso. Bom, a gente, como fiscal executivo, a gente pega, ou fiscal de serviço,
a gente passa essa informação para o fiscal administrativo, que vai oficiar a empresa para que comprove o repasse. E, caso ela reitere essa atividade, sim, caberá daqui a pouco uma advertência, uma multa ou outra penalidade para ela. Para quê? Para evitar que ela continue descumprindo. Porque outras empresas, quando vieram para essa contratação, elas possivelmente levaram em conta, eu sempre vou ter que depositar até o dia 1º o valor da alimentação. Então, isso tem que entrar no meu fluxo de caixa. Essa empresa, pode ser que ela tenha levado em consideração o quê? Que o atraso era mais benéfico para ela, porque ela consegue rentabilizar por mais 10 dias, então pagar para os funcionários dela. Então, eu acabo quebrando a isonomia a partir do momento que eu permito que ela descumpra o meu contrato, motivo pelo qual eu vou acabar oficiando ela, né, em caráter oficial, para que ela volte a proceder em conformidade com o contrato. E também nós temos aqui ferramentas de software, que daí, de novo, citei os meus aqui, Trello, Monday, Notion, que são ferramentas que vão possibilitar o acompanhamento desse contrato e o registro próprio ali, né? Então, são várias possibilidades, né, que vão nos auxiliar no momento em que esse contrato estiver sendo executado. Então, agora, a gente vai para a intersecção entre o planejamento e a fiscalização. Ou seja, propriamente, no que um vai auxiliar o outro. Então, primeiramente, a lei, novamente, ela vai nos trazer o quê? Que o termo de referência é um documento necessário para contratação que deve conter, dentre outros ali, o modelo de gestão do contrato, que vai descrever a execução do objeto e a fiscalização ali pelo órgão da entidade. Ou seja, os documentos instrutórios vão servir para organizar a forma como nós iremos. Tá? Da mesma forma que a frase preparatória, caracterizada pelo planejamento, como eu tinha dito, e aqui no estudo técnico preliminar, vai dizer o quê? Que vão estar as providências adotadas previamente à contratação. Inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual. Por quê? Porque muitas vezes a administração vai contratar alguma ferramenta complexa, algum serviço complexo que o Rodrigo não pode fiscalizar de cara, assim, porque ele não tem o conhecimento necessário. É uma ferramenta que necessita ali de uma capacitação de 24, 48 horas, sei lá. E essa contratação tem que já estar prevista lá no meu projeto braço, lá no termo de referência, lá no meu estudo técnico preliminar. Por quê? Quando eu vou... Original, se começou a criar as cópias, tá ligado? Perdão, vazou aqui alguma coisa para mim. Mas, de qualquer forma. Onde é que eu estava mesmo? Estudo técnico preliminar, providência das datas previamente celebração. Então tá. Então, para eu conseguir fiscalizar esse contrato, eu já tenho que iniciar ele capacitado. Porque senão a minha fiscalização já vai começar deficitária. Então, meu planejamento já foi inadequado. Caso tenha alguma situação nesse hiato entre a capacitação, é sim de responsabilidade do gestor que não providenciou essa capacitação em tempo. Inclusive, é um dos precedentes que eu trago mais além ali para vocês. Não é exatamente isso, mas é uma situação um pouco parecida. Tá? E daí, por fim, ali o edital vai ter as regras do objeto da licitação e as regras da convocação, julgamento, habilitação, penalidades e fiscalização e gestão do contrato. Então, o nosso edital já vai dizer para aquele nosso futuro contratado, né, como vai se dar essa fiscalização. Inclusive, para ele poder se programar. Porque muitas vezes a gente tem, sim, fornecedores habituais na administração pública. Existe. Ali 80% são fornecedores habituais. Mas há também os 20% que estão iniciando no fornecimento para a administração pública. Então, muitas vezes a gente se depara com eles e às vezes, inclusive, a gente fica com pena. Por quê? Porque a gente vê que o cara ele não está de má fé. Só que ele não entendeu como é que a regra funciona. Só que justamente para isso que a gente tem ali. O edital vai explicar para ele. Então, a gente vai explicar, olha, infelizmente o edital já previa que o senhor podia fazer aqui. O senhor pode pedir daqui a pouco a rescisão, a gente pode encaminhar para análise, mas o serviço deve ser prestado dessa maneira. Uma coisa que acontece, não sei se aí acontece, mas em alguns locais acontece com frequência, é o quê? Está ali previsto. São a exceção de 10 postos de trabalho. E daí, durante a execução, vem ali o contratado e diz, tá, mas é que eu consigo executar com 8. Bom,
Então, eu vou ter que cortar 2 postos. Ah, não, mas é que eu quero o valor. Não está entendendo. Eu te pago por posto de trabalho. Não é o serviço, é a alocação da mão de obra. É o motivo pelo qual eu entendo que tu tem pessoas bem capacitadas que conseguem realizar o serviço em 8. Mas é que se eu não contratar as 10, eu tenho que reduzir o teu contrato. Eu não posso te pagar por 10. É essa a questão. Às vezes a gente tem que, inclusive, explicar para aquele contratado, né, que é assim que funciona. Melhor método de serviço. Então, o planejamento, né, ele vai permitir para a gente verificar qual é a melhor modalidade, né, de acordo com as características do objeto e a vantajosidade. Como assim? Um exemplo. A AGU aqui em Porto Alegre, ela não contrata a terceirização da mão de obra do serviço de limpeza. Ela contrata o serviço de limpeza como um todo. Como assim? Para ela, tanto faz se vai vir uma pessoa, 2 pessoas, 20 pessoas. Ela faz uma vistoria a cada período de tempo e verifica, de acordo com critérios pré-definidos, se o local está limpo. Estando limpo, medição, ok. Não estando limpo conforme as regras pré-estabelecidas, a medição não está ok. Se o contratado vai ter que trazer mais 10 pessoas para conseguir limpar, o problema é dele. Se com 2 ele consegue, ótimo para ele. Mas a questão é, ali eles optaram, então, ao invés de um contrato de dedicação exclusiva de mão de obra, um contrato ali do serviço de limpeza, conseguiram enquadrar, e assim ocorre. O estudo técnico preliminar deles levou a essa conclusão. Pode ser que o estudo da prefeitura não leve a essa conclusão. Pode ser que o estudo da prefeitura leve ao quê? Não, o contrato de dedicação exclusiva de mão de obra é a melhor opção por A, B e C. Perfeito? Então, a questão é que esse estudo exista, que exista essa comparação entre as possibilidades. Então, aqui nós temos um outro exemplo, que é o quê? Regime de contratação integrada, que foi escolhido aqui. Então, no regime de contratação integrada, é irregular a alteração dos valores em decorrência de acréscimo de quantidade por imprecisão dos projetos, pois, nesse regime, acréscimos configuram risco alocado ao contratado. Então, eu opto ali pela contratação integrada, eu já estou optando automaticamente pela alocação desse risco para o meu contratado. Então, é algo que já é precificado na fase inicial, que daí eu volto lá para a questão da precificação. Se eu tenho um fornecedor que ele é diligente, ele verifica isso e vai precificar, sei lá, 2,5 milhões uma obra, tá? O outro que não é diligente, ele pensa, não, mas se estiver errado eu vou ter um aditivo. Então ele chega em 2 milhões. Bom, esse meio milhão é justamente o que acaba sendo muitas vezes o prejuízo, o prejuízo não, mas a diferença que tinha se ele tivesse feito a inteligência digital e verificado que aquele modelo de fornecimento implica na assunção do risco. Assim como quando a gente toca o risco para o nosso fornecedor, ele vai precificar. Então é isso que a gente tem que verificar. Há vezes em que vale a pena eu puxar o risco para mim, há vezes que vale a pena eu alocar ele ao fornecedor. E isso que vai me dizer só o meu planejamento e que vai influenciar na fiscalização. Então, ademais, o planejamento ele é o meio para a gente alcançar o objeto ou o objetivo. Então, assim, quando a gente está planejando, a gente vai estabelecer quais são os critérios que a gente quer atingir. Quando eu estou ali, eu escolho que uma escola vai se localizar no bairro A, B ou C, na teoria, pelo menos, decorre essa escolha de um planejamento. Decorre essa escolha do quê? De uma análise da quantidade de crianças que eu tenho hoje, onde é que elas estão morando, onde é que elas estão residindo. Por quê? Porque eu não vou estabelecer uma escola lá em Itapuã se a minha maior demanda é no Jardim Leopoldina. Por quê? Porque essas crianças não têm como ser mobilizadas para ir lá para Itapuã ou serem redistribuídas em escolas até que a redistribuição total chegue no Itapuã. Não. Então, o planejamento me leva a isso, a analisar os dados que eu tenho para então fazer as contratações e delimitar o meu objeto, que nesse caso seria a construção de uma escola onde há necessidade. Inclusive, às vezes eu vou verificar que eu não tenho mais necessidade de escola, por quê? Porque a minha população em idade escolar está muito reduzida e eu acabo tendo mais escolas do que necessário.
há municípios que se defrontam com essa realidade. Alocação de riscos. Então, quando a gente vai conhecer o mercado, a gente pode distribuir esses riscos e evitar um sobrepreço. E, além disso, né, a gente também tem como passar ao fornecedor essa ideia. Então, aqui é um outro precedente daí do Tribunal de Contas, né, que daí diz assim o quê? Ele vai nos trazer quais são as recomendações no momento que a gente vai elaborar aquela matriz de risco, né? Então, é recomendável, ao elaborar a matriz de risco, suas contratações, que observem as seguintes diretrizes. Daí ele dá algumas diretrizes, que é o quê? Detalhar clara, exaustivamente, o objetivo dos eventos supervenientes, compatibilizar a matriz de risco com o tipo do regime contratual, especialmente no caso de empreitada por preço unitário, que é mais ou menos o que eu tinha falado para vocês, tudo bem que ali era uma contratação integral, mas aqui a gente está fazendo a diferença entre uma empreitada por preço global e uma empreitada por preço unitário, onde vai ter uma alocação diferente de risco. A indicação das premissas utilizadas para a alocação de cada risco, ou seja, eu não posso simplesmente dizer, olha, os riscos são todos do contratado. Tá, mas por quê? Ah, não, todos por contratado, porque eu não tenho como alocar na administração por A, B e C. Ah, não, perfeito. Então é aquilo, você sempre tem que demonstrar que você pelo menos se defrontou com aquela realidade e olhou para ela, sabe que existe aquele risco, sabe que existe a possibilidade e decidiu de alguma forma por algum motivo, por um conjunto de soluções que antecedem a decisão, que é o que é planejar. Compatibilização da matriz com os demais elementos contratuais, com o projeto executivo vinculante, submissão prévia da matriz à análise jurídica e técnica antes da publicação do edital. Por quê? Porque muitas vezes não é a mesma área, como diz que vai fazer, né? Então, é interessante que o técnico verifique aquela matriz de risco e diga, opa, só um pouquinho, esse risco aqui a gente não tem como alocar. Por quê? Ah, porque ele é imprevisível. Oh, então tá, então vamos retificar. Ou, ó, vocês esqueceram um risco tal. Por quê? Porque aquele técnico que acompanha a execução, ele sabe o dia a dia, né? Então, ele vai saber dar essa informação no momento do planejamento. Problemas na execução e fiscalização. Então, muitas vezes o planejamento deficiente, ele vai gerar o quê? Vai gerar material insuficiente, ou baixa qualidade, ou durabilidade, inadequação do produto à demanda, quantidade superior à necessária. Então, isso acontece, não aqui, em outras cidades, acontece com certa frequência até. Tá? Então, o que acontece? Às vezes, por exemplo, eu tenho uma ata, tá? E eu vou lá, e ao invés de eu verificar efetivamente qual é o quantitativo que cada secretaria pega, eu simplesmente chuto um número. Isso, em um momento, 2 momentos, talvez 3 momentos até, vai dar certo. Eu vou ter um preço enxuto, né, porque o mercado ele quer me fornecer a quantidade limite, só que a partir do momento que o mercado for verificando que aquele item não é fornecido naquela quantidade, ele vai fazer o quê? Ele vai precificar novamente para cima de mim. E como eu disse, há fornecedores habituais e fornecedores que não são habituais. Então, principalmente os fornecedores habituais, que normalmente acabam sendo aqueles que já pelo menos possuem a prática com a administração pública, eles acabam se afastando daquela instituição ou acabam precificando o risco da contratação. A partir do momento que eu digo que eu quero comprar 50 mil metros quadrados de grama e ao longo de um ano eu faço 10 pedidos de 100 metros quadrados, cara, isso daí vai ser precificado. Por quê? Porque quando eu te faço o preço da grama, eu estou falando de frete, eu estou falando do pagamento ao produtor, eu estou falando que tem época que é de safra, tem época que não é de safra. Tirar grama em época de chuva, por exemplo, é muito mais, custa muito mais, porque a quantidade de grama que a gente consegue retirar, ela cai lá embaixo. Então, são vários fatores que influenciam quando o cara vai me dar o preço dessa ata. E caso eu não fiz o devido planejamento com o quantitativo lá na área, quando for a hora de fiscalizar a execução, na execução, ele vai me pedir um reequilíbrio, vai me pedir uma readequação, vai pedir para cair fora e vai me gerar mais prejuízo do que se eu tivesse feito um planejamento adequado e tivesse estipulado ali, olha, eu tenho tal previsão, mas o possível real é que eu faço compras de tanto em tanto, porque isso ajuda. A gente não tem que levar o fornecedor ali no colo, a gente não tem que ensinar ele, mas ao mesmo tempo a gente tem que também trazer para ele informações relevantes que vão auxiliar ele na execução, vão auxiliar ele a fornecer um produto adequado para a minha necessidade. Ferramentas de fiscalização. Então,
O índice de medição de resultados, por exemplo, ele é elaborado na fase de planejamento, conforme a minha expectativa. Quando eu vou contratar ali uma mão de obra, por exemplo, eu já sei que vai haver faltas. Mas eu quero estabelecer o quê? Eu aceito até tanto de faltas. Eu aceito até tanto de inexecução. Que isso eu tenho que ver o quê? Um posto de saúde, por exemplo. Ficar sem atendente gera um caos absurdo. Então, eu não posso ficar sem atendente. Por quê? Porque a população depois vai vir para cima de mim e vai me cobrar. Então, é uma atividade em que eu tenho que estabelecer que o índice de falta ali naquele posto tem que ser baixíssimo. Então, lá na minha medição de resultado, eu vou estabelecer isso como uma das metas, né? Que é ter 100% de frequência, ou ter 99% de frequência naquele posto de trabalho. Ou fazer ali o atendimento dele em caso de falta em até X horas. Então, esse tipo de coisa é lá no planejamento que eu já vou antever e vou estabelecer isso lá para o meu índice de medição de resultados. Obrigações compatíveis com objetos. Então, assim, as nossas necessidades, elas nem sempre são atendidas pelo mercado e o planejamento nos ajuda a ver isso. Por quê? Como as necessidades são infinitas e as possibilidades são finitas, muitas vezes eu vou me deparar com uma situação em que eu preciso de um prazo muito exíguo para entregar. Só que o mercado não me permite isso. Quando eu quero ali, daqui a pouco, fazer um mobiliário sob medida, ele tem um tempo. Um mobiliário de prateleira, um mobiliário que você compra lá, MDF, pré-moldado, ele tem outro tempo. Então, quando eu faço planejamento, eu consigo verificar essas questões e eu não vou passar para o mercado uma informação que ele não vai conseguir cumprir. Uma informação, quando chegar na hora de executar, a primeira coisa que o meu fiscalizado vai fazer é dizer: olha, seu Rodrigo, o senhor pediu em 30 dias ali, eu posso atrasar em 15? E daí ele vai te dar N motivos. Vai ver, porque a fábrica atrasou, porque o insumo agora não está mais sendo fabricado, porque eu fiquei doente, só sou eu na empresa, porque... Então, motivo sempre tem. Mas essa questão, se eu tivesse realmente verificado lá quanto tempo demora para fazer aquele mobiliário, talvez já tivesse colocado um prazo que não vai ser o melhor para mim. Não vai, mas é o real. É o que o mercado tem como atender. Se eu tenho 5 orçamentos me pedindo 90 dias para entrega de um objeto e dizendo que é só que entrega em 30 dias, possivelmente esse vai estar errado. Então é interessante que eu verifique se realmente ele conseguiria entregar nesses 30 dias. Porque às vezes o fornecedor também, ali no afã de querer ser contratado, ele vai te propor algo que ele mesmo não vai conseguir cumprir. Então, por isso que o planejamento é importante, para que quando chegar lá no momento da execução da entrega do objeto, cumpra-se aquilo mais adequado à minha necessidade, mas desde que existente. E, por fim, evitar problemas futuros. Então, o planejamento evita esses nossos problemas futuros. Por quê? Porque o estudo, tá, gente, ele pode levar a uma conclusão que, quando eu levo para campo, ela não vai ser a mais adequada no fim ao cabo. Ou seja, eu entendi pelo meu estudo ali, meu estudo levou a crer que o melhor método ou melhor contratação para o transporte aqui dos meus vereadores seria um app de táxi. Quando eu levo para a prática, o app se mostra uma porcaria. Por quê? Porque na prática nunca tem taxista, porque na prática o meu vereador começou a se atrasar para evento, os carros que vinham eram muito fracos, não conseguiam subir lomba. Então eu tenho N questões que a prática vai mostrar. Mas se meu planejamento foi adequado e as minhas razões me levaram a isso, eu não vou dizer que eu não tenho que me preocupar, eu tenho que me preocupar sim, porque o meu planejamento como um todo vai rever aquela posição e fazer um novo estudo. Mas o fiscal, a pessoa que elaborou, ele está salvaguardado, porque ele tinha razões suficientes para dizer que aquele era o melhor método de contratação. Então, o que não pode é deixar de ocorrer um planejamento. Aqui nesse acórdão, também do plenário lá do Tribunal de Contas, a gente tem aqui ausência de planejamento da contratação, em que a equipe de auditoria constatou diversas falhas na fase de planejamento. Em especial, daí eu deixei aqui alguns trechos, O documento de oficialização da demanda veio depois da escolha do item que seria comprado.
ou o processo de planejamento não continha ETP e TR, a CODESP não definiu corretamente especificidades de negócio, havia ausência de critérios objetivos para definição dos quantitativos, ausência de justificativo para a quantidade contratada. Então, isso daqui gerou uma necessidade de ressarcimento de 2,7 milhões lá na CODESP. Tá? Isso daí o que foi? Basicamente, a CODESP viu lá que tinha uma ata lá do Rio de Janeiro para a contratação de um sistema e resolveu aderir à ata. Mas ela não verificou antes se era realmente o que ela necessitava. Ela simplesmente aderiu e depois de fazer a adesão, ela foi fazer o planejamento. Só que pro grande azar dela, porque isso poderia não ter dado em nada, mas acabou dando, foi o quê? Não só faltou planejamento ali na fase anterior, como durante a execução, a empresa que estava implementando o sistema, ela simplesmente copiou o sistema que já havia implementado em outro local. Só que pela implementação foram cobrados 2 milhões e alguma coisa. Quando a gente fala de 2 milhões para implementação, isso quer dizer o quê? A customização que não foi realizada. Então, verificou-se o quê? Que não havia sido feita a entrega efetiva daquele objeto conforme o contrato. Por quê? Porque a customização que deveria ocorrer não aconteceu a partir do momento que eles adotaram o mesmo sistema que já tinha feito para outro órgão, e daí teve a necessidade de ressarcimento, além da multa ao gestor e ao fiscal por não terem verificado isso. Porque era a atividade do fiscal, sim, verificar ali se o código que está sendo desenvolvido era adequado para a CODESP, e verificou-se depois que não era mais adequado, que foi feita uma cópia. Então também fica aqui esse acordo aí para estudo de quem se interessar, né? Mas lembrando que não só de penalidades a gente vive, como eu disse, fazendo um planejamento adequado e fazendo um acompanhamento adequado da fiscalização e da execução contratual, a gente afasta daí esses tribunais da nossa cola e consegue, inclusive, gerar maior retorno para a administração. Porque a gente, na cadeira de servidor público, eu acredito sempre que a gente vai estar em busca do quê? Do que for melhor para a sociedade, seja questão qualitativa ou quantitativa. Eu sempre busco aqui tentar trabalhar o quê? Entregar mais com menos. Quando vem ali vinha, né, quando eu trabalhava nessa área, uma demanda que era muito absurda, assim, digamos, que um item de luxo desnecessário, eu sempre questionava. Eu sempre fazia questionamento, mas realmente essa é a sua necessidade? Na época que ainda não eram necessários documentos de estudo técnico preliminar, tudo mais. Então, eu questionava, essa realmente é a sua necessidade? Você teria como descrever para mim? Porque a sua necessidade aqui, a depender de uma caneta, por exemplo, não, você quer um item para escrever, que pode ser esta caneta de luxo que você quer, mas pode ser também uma BIC. Então, por que não a BIC? Descrever. Então, é esse tipo de coisa assim, até para depois preservar, né, no momento da fiscalização do contrato. Então, gente, eu espero ter colaborado um pouco na jornada de vocês, tá? Fica aqui o meu contato, caso tenha algum interesse, alguma pergunta que não dê para ser respondida agora, que possivelmente haverá, porque daqui a pouco vai ter alguma pergunta que eu vou fazer, que eu vou dizer, olha, tem que ver qual é o posicionamento do Tribunal de Contas, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, a depender do tipo de repasse que a gente está trabalhando, a dependendo do tipo de atividade que a gente está exercendo, né? Que daí vai influenciar bastante quem é o nosso órgão fiscalizador. Mas, como eu disse, espero ter ajudado um pouquinho vocês aí nessa jornada. Simone, tá contigo novamente. Eu acho que, primeiramente, assim, excelente a fala do Rodrigo, e acho que ele quebra o paradigma quando ele parte, como eu disse, um expert em contratos, quando ele parte do contrato para o planejamento, principalmente assim, do meio para o final, se percebe que toda a fala dele é pautada no contrato. Então, assim, é a consequência do não planejamento. O que acontece lá na fiscalização do contrato? Então, ela não é a fiscalização por fiscalização em si. Ela é a fiscalização e o contrato como resultado do planejamento, mas uma visão muito estreita e de chão de fábrica, como eu digo, de quem atuou ali na contratação. Achei assim, excelente esse ponto de vista que ele traz. Diferente de tantas formações que a gente faz aí, vem fazendo ao longo dos tempos, desde 2021, que tratam ou do planejamento ou da fiscalização de contratos, ou enfim, de qualquer das fases aí do processo licitatório.
Tem alguém ali, acho que Vitor, que pediu para fazer uma pergunta, e mais uma pessoa que anteriormente havia levantado a mão e acho que desistiu. Está aberto aí o espaço para perguntas para o Rodrigo. Pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Alguém que agora, bem no finalzinho, perguntou: posso fazer uma pergunta ao palestrante? Estou tentando ver aqui no chat se eu encontro quem foi. Me ouve agora? Escuto. Sim. Tá. Rodrigo, agradecer a contribuição que você deu para todos. Só que é uma coisa que eu tenho dúvida, e isso me incomoda bastante enquanto fiscal de contrato, que é o seguinte: muitas vezes a gente recebe alguns despachos e diz assim, foi feita reunião. Aí a reunião foi feita, mas não tem ata, não tem documento, não tem nada, certo? Eu vim da iniciativa privada e nós tínhamos duas coisas que para nós eram os setores do terror. Um a gente chamava de OIM, que era Organizações e Métodos, e o outro se chamava NP, que é Normas e Procedimentos. Então, para qualquer tipo de contrato, coisa parecida, a gente tinha que, né, seguir essas duas linhas aí. Então, o que eu digo? Que muitas vezes a gente vê um despacho no devido processo e diz assim, foi feito reunião, decidiu do quê? Aí tu não tem essa ata documentada, tu não tem a assinatura das pessoas que... Até que ponto isso é importante ou não, essa ata, no contexto geral do processo? Perfeito. O seu nome qual é mesmo? Vitor. Vitor, pertinente, bastante pertinente a tua pergunta, tá? Já nos deparamos várias vezes, inclusive há pouco tempo, assim, uma das últimas atividades que eu tive na área de planejamento antes de vir para a diretora da escola, né? Foi uma penalidade que a gente estava aplicando à empresa. E foi uma situação justamente que envolvia uma ata, que era o quê? O fiscal encaminhou a penalidade da empresa pelo descumprimento contratual, no sentido de que ela subcontratou de forma indevida. Contudo, o que a empresa informou? Que em reunião havia sido acordado que seria realizada a subcontratação daquele trecho da obra. Só que depois, quando chegou o momento da penalidade, daí, inclusive eu como gestor lá, eu entrei em contato com a empresa e disse, ok, mas o senhor tem algum documento para me apresentar? Daí ele dizia, é que eu não tenho documento, eles não registraram nada, a gente não tem. É que daí esse é o problema. A gente fica só sem a materialidade. Então, a ata, ela é importante tanto para o fiscal quanto para o fiscalizado. Por quê? Porque a partir do momento que você vai, às vezes, trocar um método construtivo, por exemplo, e não há tempo hábil para o aditamento contratual. O Tribunal de Contas já manifestou que é possível aditamento até 30 dias depois da alteração. Então, eu posso sim alterar daqui a pouco o método construtivo diante da realidade fática, né, que vai me necessitar uma manobra muito ágil, né? Então, eu posso permitir, mas eu preciso sim registrar isso de alguma forma. Então, eu preciso, daqui a pouco, chamar a empresa, fazer uma ata com ela e dizer, então aqui, você vai alterar, em vez de fazer desse jeito, você vai fazer microestaca, por exemplo, agora, perfeito, então você vai alterar, vai permanecer no mesmo preço e a gente vai dar o ok aqui, perfeito? Perfeito. O que acontece? Daí, o fiscal ou a empresa não quis assinar a ata. Bom, daí a gente faz aquele método mais arcaico, que é pega duas testemunhas e pede para assinarem acompanhando, indicando que presenciei e informo que foi isso que ocorreu em ata. Claro, evidente, não adianta também a gente querer impor um ônus, a empresa ou o outro fiscal não aceita aquele ônus, a gente quer registrar que é dele o ônus. Não, também não é por aí. Uma coisa é uma reunião que é acertada, onde ali se decide e efetivamente fica, Rodrigo, então, hoje tu que está fazendo a análise da documentação do FGTS e do INSS. Agora vai passar para a Simone. Perfeito? Perfeito. Vamos registrar em ata. Por quê? Porque depois, se tiver, a partir desse momento, algum problema com o FGTS ou INSS, vai ficar com a Simone. Então, isso é importante que seja registrado. Só que daí eu não posso simplesmente assim, não tem normativa, não tem circular, não tem nada que atribua a Simone a responsabilidade. Não, a partir de amanhã é tu que vai fazer e ponto, porque eu não quero mais fazer. Não, daí a gente não vai nem conseguir
fazer um registro dessa informação. Precisa sim que daí o gestor determine isso, e ele pode daí determinar por ato, pode determinar inclusive por despacho ali, vai depender do tipo de processo, ali discriminando qual vai ser a atividade da Simone a partir daquele momento. Então, sim, é muito importante assim, esse registro por ata, né? Quando não puder ser feita ali no momento, que pelo menos se tente fazer um resumo breve do que ocorreu e se colete posteriormente a assinatura daqueles presentes na decisão, na definição daquele item específico que foi decidido, né? Não sei se te ajuda de alguma forma, Vitor. Não, com certeza, ajudou bastante, porque justamente era essa a minha dúvida, porque muitas vezes tem algumas documentações, a gente vê, foi decidido em reunião, só que essa reunião não tem ata, não tem nada que comprove, a gente tem que sair atrás das pessoas para confirmar o que aconteceu, né? Então, o na área privada, a gente sempre se reuniu a equipe, tem que sair uma ata e isso tem que ir para o sistema e todo mundo tem que assinar. E eu vejo que muitas vezes isso fica, né, no ramo da ideia. Fez a reunião, mas ninguém anotou, entendeu? Mas É porque assim, ó, o que acontece, tá sendo bem, trazendo para a prática, né? A 8666, né? Ela ficou aí quase 30 anos vigente, né? E ela entrou e saiu sem muita gente saber termo de referência. Então são 30 anos até a gente se adequar a uma prática. A nova lei, possivelmente, vai também padecer de alguns vícios. Então, quando a gente fala de planejamento, ou mesmo desses registros, né, a administração, muitas vezes, ela não está ainda preparada por N motivos. Não é uma crítica, é uma constatação, né, que a gente, muitas vezes, não está preparado para criar esses mecanismos ainda, seja porque, eu sempre fiz assim, que é uma justificativa que nós temos, nós sabemos que muitos colegas acabam sempre dizendo, não, deixa porque eu sempre fiz assim. Ah, não, mas é que a partir de agora não pode mais. Então, eu lembro que quando eu fiz toda, não só as oficinas, mas eu tive que fazer ali a motivação das pessoas a começarem a fazer um estudo técnico preliminar, aqui na Câmara as pessoas diziam, agora o Rodrigo quer que a gente faça esse documento. E daí eu dizia para eles, não, é que não é o Rodrigo, é a lei. Então, assim, se tu não quiser fazer, não tem problema. Daí eu só vou reportar ali para ti que a lei determina que esteja esse documento agora no processo, não estando, ele não vai ter continuidade. E daí depois tu explica para o gestor lá por que atrasou, mas é que eu não posso encaminhar. Então, são coisas que às vezes a norma nos força a melhorar, né? E que talvez algo venha nesse sentido do que daí tu tá citando, né, Vitor? Que daqui a pouco a prática, daqui a pouco, inclusive, algum eventual problema que decorra dessa falta de documentação, né, vai fazer com que a gente passe a documentar mais as reuniões. Sim. Mas, se tiver dentro das tuas possibilidades, eu sugiro que sim, que daqui a pouco tu comece a fazer o registro das atas, né, principalmente questões que envolvem a modificação de alguma metodologia de trabalho, alguma metodologia de execução do objeto. Prorrogou a entrega. Cara, a coisa que mais acontece, tá, é prorrogar a entrega. A entrega era para correr em 10 dias, vai correr em 12. E daí ninguém documenta. Não, documenta de alguma forma. Lá pelo 9º dia, já manda uma mensagem para a empresa. Porque questiona se já está a caminho objeto. Questiona, deixa registrado. Por quê? Porque depois, quando atrasar e o teu gestor vier te cobrar, tu vai falando, não, aqui, eu cobrei a empresa. Então, tu vai lá, aplica uma sanção para ela, mas a minha parte eu fiz. Que essa é uma das principais questões, né, que a gente precisa aí se resguardar. Ou até, eu diria que como sugestão, eu colocaria aí para o Vitor que ele mandasse um e-mail ou registrasse nos autos do processo que em data tal, horário tal, foi realizada uma reunião, foi acordado em reunião, uma vez que quem detém essas informações, às vezes a gente consegue sanar posteriormente, né, com quem tem as informações. Uma tentativa, né, de trazer para os autos aquilo que já aconteceu. Mas eu tinha uma pergunta muito minha, assim, sobre a segregação ali entre o planejamento e a fase de execução do contrato, porque, assim, eu me recordo na prática de um momento passado em que, lá quando eu fiz a formação de pregoeira também há mais de 10 anos, a gente ouvi do professor que ele disse assim, na prefeitura do interior,
o pregoeiro, a pessoa, o telefonista, o porteiro e o ordenador de despesa pode ser a mesma pessoa. E essa é uma limitação, muitas vezes, do contingente de pessoas. Nas nossas estruturas da capital, a gente tem uma quantidade maior de pessoas e a possibilidade, então, de segregar essas etapas. Lembro num período pregresso também, lá meados de 2015, em que o Rodrigo, Neto Rodrigo, fazia parte da comissão especial de licitação, né? E por atuar no setor de contratos naquela época, então não mais podia compor essa comissão de licitação. Na nova lei, eu vejo que algumas das etapas, enfim, ou dos atores dessas etapas foram aglutinados na mesma pessoa. Eu queria saber a tua opinião, como também recentemente eu tenho estudado bastante a questão do ETP, sobre o ETP e o TR serem feitos por... Não são áreas diferentes, mas seriam estruturas, pessoas diferentes. Alguém ligado ao planejamento financeiro orçamentário enxerga e faz o ETP com foco no problema, e aí encontra a solução para o problema, e depois passaria para outra pessoa fazer o TR, no sentido de que a gente deixaria de ter tantos ETPs que se parecem com o TR e vice-versa. Não sei qual a tua opinião, assim, se tu acha que pode ser segregado isso, se ser aglutinado é a maneira, enfim. Bom, daí eu acredito que varia muito de acordo com a estrutura da instituição, e eu não digo quantitativa, mas sim o modo como são feitas as contratações, né? Porque às vezes tu pode ter ali uma estrutura bem grande, como acontece lá no Senado, se não me engano, são 30 e poucas pessoas para lidar com contratos, sabe? Que daí tu vai ver, assim, então um órgão que lida com bem menos contratos tem uma estrutura muito maior que a da Prefeitura de Porto Alegre, que gere muita coisa, né? No mundo ideal, talvez essa fosse a solução para alguns problemas. Por exemplo, a partir do momento que eu faço estudo por uma pessoa e o termo de referência por outra, eu não estou viciado pelo meu próprio estudo. Porque, normalmente, quando a gente vai fazer um estudo, né, a gente já tem uma hipótese, né? Então, quando eu vou estudar ali, vou fazer um TCC. O TCC vai estudar a fiscalização de contratos como método coercitivo. Ok, eu tenho uma hipótese de que, quando eu fiscalizo, eu vou estabelecer métodos coercitivos. Então, a tendência é que esse meu estudo leve a isso, e meu termo de referência vai ser a conclusão no meu TCC, corroborando aquilo que eu estudei. Quando eu segrego essa função, eu tenho a possibilidade de quê? De uma reanálise daquilo que foi escrito no meu estudo. Ou seja, é o check, é a conferência para saber se aquele estudo que foi realizado, ele efetivamente tem razões que vão me levar àquela conclusão. Porque, às vezes, na minha estrutura ali, no meu estudo, eu acabo passando alguns pontos. Por quê? Porque eu já estou viciado com aquela ideia final. Já estou viciado em saber, vai ser aquilo ali que vai dar certo, porque eu sei, o estudo vai ser só para ratificar. E daí, se eu for fazer o termo de referência, eu só vou passar papel. Então, a partir do momento que eu passo isso daí para outra pessoa, ela tem a oportunidade de rever aquilo que eu fiz e verificar se realmente não tem alguma aresta para ser aparada ali no meio do caminho. Então, no meu entendimento, sim, seria interessante que não fosse a mesma pessoa fazer o estudo técnico preliminar e o termo de referência. Diferente da formalização de demanda. Para mim, a formalização de demanda e o estudo técnico preliminar poderiam ser a mesma pessoa. Não vejo problema algum. Mas o melhor seria o termo de referência ser feito por outra pessoa e de acordo já com o quê? Com o estudo técnico preliminar e já me aponte ali alternativas de mercado. Tá? Inclusive, por quê? No termo de referência, tu vai poder chegar lá para o cara que estudou e dizer, beleza, entendi, tu quer um carro que chegue de 0 a 100 em 2 segundos. É maravilhoso isso que está no teu estudo. Só que só existe um carro no mundo que chega de 0 a 100 em 2 segundos. Então, tu tem certeza que tu precisa disso e tem certeza que é esse que tu quer e vai implicar num custo X. Você quer para quê? Não, eu quero para passeio. Não, só um pouquinho.
entende? Então, a partir do momento que tu tem a segregação de funções, tu tem como criar estas dúvidas, criar esses pontos de controle para pelo menos chegar no processo e levantar a bola para o gestor. Olha, o estudo está ali, está feito, beleza, o termo de referência está aqui, contudo eu verifiquei que talvez não seja o melhor. E o gestor daí desce novamente para o estudo técnico preliminar, que vai fazer uma alteração. Volta ao exemplo aqui do meu sistema de video wall, que foi agora adquirido. Inicialmente, tinha sido feito um estudo técnico preliminar que indicava para a locação do nosso sistema. Essa locação custaria 6 milhões em 5 anos. Nisso, eu apontei. Sugiro revisão, visto que não há elementos suficientes para acreditar que a locação seja a melhor solução, inclusive pela falta de comparativo com a compra. Passou uma gestão, nada. Passou outra gestão, chegou a nova gestão. São revistos todos os processos de contratação. Encaminhei novamente. Este processo aqui, que é um processo relevante, estamos falando de 6 milhões, e não vejo informação suficiente para fazer a contratação. Contudo, o gestor mandar é de ordem, proceda-se. Nisso, o gestor concordou comigo e disse, realmente, isso daí não está certo. Foi feito novamente uma análise e chegamos ao quê? A uma contratação com aquisição de todos os equipamentos por menos de 1 milhão. Então, se você for analisar, foi uma economia de alguns milhões que seriam gastos. Por quê? Porque a gente trocou a mão no momento do processo. Porque se ficasse sempre com a primeira pessoa que fez o estudo, a tendência é que aquilo lá se propagasse no tempo, como foi na gestão anterior, que só não deu tempo de contratar, e fosse contratada a solução mais cara. Só que a partir do momento que passava por uma outra mão que ia fazer a adaptação do termo de referência, a gente teve o benefício da dúvida que pôde levantar essa hipótese de que a alocação não era a melhor saída, que deveria ter sido feita uma comparação melhor mais robusta, e a gente chegou daí a solução mais vantajosa que foi realizada. Então, é um exemplo prático que justifica o meu pensamento de que o melhor é que as duas fases, né, os dois documentos sejam elaborados por pessoas diferentes, ou pelo menos revisado, né, por pessoas diferentes. Excelente, excelente, porque acho que são provocações que ficam para, no geral, as pessoas que atuam nessa área, né, poderiam também pensar que, às vezes, partilhar e fazer as coisas a um número maior de mãos pode ser a solução, né, e até a solução da segurança da execução dos contratos. Mas alguém tem alguma pergunta? Pode abrir o microfone e fazer perguntas. Eu acho que a gente está acabando aqui o tempo também. Senão nós vamos ficando por aqui. Se ninguém tem mais perguntas, nós agradecemos imensamente a contribuição do Rodrigo aí para as atividades do CEDIM. Celebramos aí uma prévia da nossa parceria entre o CEDIM e a Escola do Legislativo Julieta Battistioli. Agradecemos a presença de todos, informamos que até 10 dias vão receber os certificados nos e-mails que informaram ou que realizaram a inscrição prévia. E nós agradecemos, divulgamos pelas nossas redes as nossas atividades, né? O calendário das nossas palestras. E um prazer e um bom final da semana a todos, como eu costumo dizer. Certo? Okay. Muito obrigada. Obrigado.